santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada, os santos ou nada. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Santos. Hoje nós vamos meditar sobre a vida do São Padre Pio. E essa daqui é uma relíquia que eu ganhei numa missa que foi realizada lá na casa da Dona Dá, um padre, Damião, que trouxe várias relíquias e ele depois distribuiu lá na casa dela. Uma bênção, com certeza. Hoje nós vamos rezar junto da relíquia do Padre Pio. Olha que bênção! Então vamos começar. Vamos traçar o sinal da Santa Cruz com água benta, se tiverem, muito melhor. Porque é um sacramento que ilumina, nos cura e afasta todo o mal da nossa vida. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos invocar então o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vamos pedir a intercessão também de nossa mãezinha, ela que sempre está intercedendo por nós, que não desiste de cada um de nós, que está sempre nos colocando embaixo do seu manto e pedindo o seu Filho por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar também para o nosso anjo da guarda, São Padre Pio, que sempre dizia que a gente tinha que ter essa amizade, criar uma amizade com o nosso anjo da guarda. Padre Pio conversava muito com o anjo da guarda dele. Tem até relatos de que o Padre Pio recebia cartas do mundo inteiro, né? E o anjo da guarda do Padre Pio que traduzia essas cartas para ele poder responder, para ele poder ler. Isso daí vários freios que conviviam com eles atestam isso, né? Então olha que bênção que é a gente ter amizade com o nosso santo anjo da guarda. Então vamos cada um rezar pelo seu anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina e me protege. Amém. Esse me protege eu que incluí, porque o meu confessor, o Padre Ronaldo, me pediu uma certa vez. Então, só justificando porque eu disse que eu rezei diferente na oração. Enfim, vamos lá, vamos também crer com os olhos da fé que Jesus também está aqui neste momento, pois é promessa dele que quando 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, e assim estamos, em plena concórdia, sim, concordamos que queremos meditar sobre a vida de um santo seu. Ele estaria aqui presente. Então Jesus está nesse momento presente conosco e pedimos que Ele conduza todo esse momento de oração, conduza a minha mente, a minha boca, as minhas palavras, o meu pensamento, as minhas emoções, que tudo seja para a honra e glória de Deus. Que assim seja. Amém. E vamos também nos colocar, tentar aquietar o coração, na certeza que Jesus está aqui, Maria está aqui, nosso anjo da guarda, os arcanjos, que o céu inteiro está neste momento olhando para ti. Crê nisso?
que o céu reza por nós todo dia, todo momento, que eles não param, eles intercedem o tempo todo por nós. E eu sou prova disso e acredito que essa série surgiu justamente por isso, para dizer que os santos, os anjos, Jesus, Nossa Senhora intercedem o tempo todo por nós. Só precisamos limpar. Para mim que uso óculos, limpar os óculos, que às vezes fica tudo embaçado, ó, por exemplo, agora não tá muito bom, tá um pouco sujinho. Fica embaçado, a gente não vê direito. E para quem não usa óculos, às vezes a gente tá com aquela remela, né? Quando a gente tá acordando, não dá para ver direito, fica tudo embaçado. Então, para que Deus nesse momento abra os nossos corações, vai abrindo seu coração a Jesus. E que toda essa cegueira espiritual que nos impede de ver o sobrenatural caia nesse momento, para que possamos meditar a vida de um santo que passou por tantas experiências sobrenaturais, que a igreja chama de místico, né? Que teve muitas experiências místicas, experiências assim reais, concretas com Deus. Vamos lá? E como eu disse no começo da série, eu sinto muito forte em meu coração que eu preciso dizer, dar o meu testemunho, né? De o que a vida deste santo me ajudou, me ajuda na minha conversão, porque a conversão é constante, ela não é a primeira assim, a gente vira os olhos, para de orar para o mundo, para o mal, para as nossas fraquezas e tenta centrar os olhos em Jesus. Essa é a primeira conversão, mas a gente tem várias conversões ao longo da vida. E esse santo me ajudou muito no começo da conversão, porque algo muito forte que eu aprendi com ele é que o demônio existe, né? Não estou aqui para dar audiência para o demônio, não. Isso nunca deve ser feito. A gente tem que saber que ele existe e se proteger contra ele. Esse santo é de uma época próxima à nossa. Ele nasceu em 1887 e morreu com 81 anos em 1968. Então ele passou pela Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então é uma época recente, próxima à nossa. É um santo próximo, né? A nossa geração. E ele foi um santo que passou por muitos combates espirituais, fisicamente, não só espiritual, né? Ele apanhava literalmente do demônio. Deus permitiu isso para que ele conquistasse o maior número de almas, e até acredito que para que as pessoas vissem que o demônio existe, vissem que o demônio não é um conto de criança, que o demônio é algo que existe, é um anjo caído, né? Lúcifer. E tem vários outros anjos que caíram com ele, que não aceitaram ser obedientes a Deus. Então eles existem, assim como nosso anjo da guarda existe, os anjos malignos que não aceitaram obedecer a Deus também existem. Então eu quero frisar aqui para você que às vezes diz que é católico, que vai à igreja e não acredita no demônio. Jesus falou várias vezes no Evangelho sobre a existência do demônio. Ele mesmo chamou o demônio de pai da mentira, né? Então, tenho essa certeza no coração, não para se amedrontar, mas para saber se proteger, porque quando a gente não acredita que um inimigo existe, a gente já está vencido, porque aquele inimigo vai combatendo contra a gente e a gente não se defende. Como é que é? Se, por exemplo, imagina que eu tenho um exército, certo? E eu só uso esse exército quando eu acho que eu tô sendo atacado, né? Assim que a gente usa exército. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil quase não se usa, né? Porque a gente não faz guerra. Aí vamos remeter para fazer essa metáfora. Aí eu acho que eu não tenho inimigo, então eu não vou usando meu exército. Igual o Brasil não usa, o exército não combate ninguém. Mas muita gente faz assim como diz o Padre Léo, com encardido. Não usa os sacramentos da igreja, não tenta estar em estado de graça, né? Se confessar, comungar frequentemente da Eucaristia, né? Para estar nutrido pelo corpo de Cristo. Tem muita gente que não é batizado, enfim. Então isso tudo são armas contra o inimigo.
né? Então, se você não acredita que esse inimigo existe, você não usa essas armas, você deixa a sua casa, que é seu coração, a sua alma totalmente indefesa. Aí você se sente vencido, se sente triste, frustrado, sempre reclamando da vida, não sabe o que as coisas não dão certo. E se dão certo, você tem aquele vazio interior, porque quando a gente não está preenchido de Deus, a gente pode estar super rico, com tudo dando certo na nossa vida, mas aquele vazio permanece. Então, o primeiro ponto que eu queria falar sobre o Padre Pio é isso. Ele permitiu, Jesus perguntou para ele se ele concordava em sofrer essa provação. Ele concordou para ajudar para que o maior número de almas fossem salvas, justamente para ter essa ciência do que acontece, né? E o Padre Pio, justamente porque era um confessor, que ele quando confessava a pessoa, ele já sabia os pecados que a pessoa tinha. Então, facilitava muito a confissão, porque às vezes a gente esconde algum pecado na confissão, ou então você nem se lembra daquele pecado. Então, o Padre Pio trazia à luz esses pecados e as pessoas se convertiam na hora, as pessoas buscavam, tinham uma sede de Deus tão grande depois daquelas confissões, que o inimigo, que o demônio batia nele, ficava bravo com ele, porque ele trazia muitas pessoas para Deus, né? Então, fechando esse primeiro ponto. O segundo ponto que me ajudou muito foi justamente saber me armar, né? Como eu disse, eu não sei se vocês assistiram o vídeo de Santa Faustina, eu passei alguns combates espirituais e não sabia o que estava acontecendo comigo. Por quê? Porque eu abri brechas, né? E tem coisas também, tem malefícios que as pessoas fazem contra nós também. E se você não está em estado de graça, vai sim te prejudicar. Então, não estou aqui para pôr medo nas pessoas, estou para alertar que você tem que pôr seu exército de anjos, de santos. Você tem que usar as armas que Deus, que a confissão, a Eucaristia, que o próprio Jesus nos deixou. Se ele nos deixou essas armas, são porque a gente precisa usá-las para nos defender, certo? Então, eu fui percebendo que eu estava muito vulnerável, eu não estava usando, né, as armas que Deus colocou à minha disposição. E assim, conforme eu fui crescendo na fé, né, Deus foi me dando a graça de crescer na fé, porque o dom da fé é uma graça, é um dom do Espírito Santo. Então, conforme foi crescendo isso em mim, também foi crescendo a sede pela busca dos sacramentais e dos sacramentos. Nesses momentos que eu tive de combate espiritual, me foi muito útil. Outro ponto que eu queria dizer sobre o Padre Pio, que me chamou muita atenção, me tranquilizou, me fez relembrar de uma experiência muito profunda que eu fiz com Deus ainda criança, né? Logo no começo do filme eu tive contato, eu acho que foi o terceiro filme de santo que eu assisti, foi do Padre Pio, se eu não me engano. E me chamou muita atenção o começo do filme, que ele foge de um cachorro muito bravo, que é o demônio ali no caso. E ele tinha muito medo, né? E ele fala na igreja, ele entra na igreja para se esconder, para se proteger. E ele fala, eu tenho medo, eu tenho medo. E eu lembro que quando eu era criança eu tinha muito medo, porque eu fazia aquelas brincadeiras do compasso, gostava de ver filme de terror, eu gostava dessas coisas sombrias. Então, eu vivia com medo. E eu lembrei disso daí, que eu ficava com esse medo, né? E outra coisa que eu lembrei também do filme, da história do São Padre Pio, depois eu vou colocar embaixo o filme dele, que é lindíssimo. Vocês não podem deixar de assistir. Que fala também que ele falava, né, com Jesus, com Maria, ele via, né, Jesus e Maria. Ele tinha uma profunda intimidade com eles. Aí eu relacionei, eu nunca, né, tive essa intimidade com Jesus e Maria, não é isso que eu tô querendo dizer. Sim, profunda como a do Padre Pio, mas me ajudou muito a até identificar o que acontecia na minha vida, porque tem coisas que acontecem na nossa vida, sinais de Deus, que a gente não percebe, né? Passa assim, sem a gente perceber o sentido daquilo, o porquê daquilo, o porquê que aconteceu, qual que é o propósito, não é? Tem muitas coisas que a gente se pergunta, que alguém da igreja fala pra gente, que
que vai acontecer, o que aconteceu, muitas coisas a gente se questiona, né? E eu, quando era criança, eu sempre amei a catequese. Era uma coisa, eu odiava a escola, mas eu amava a catequese. E eu ia com uma amiga minha, eu morava em Brasília. Passava no prédio dela, meu prédio ficava antes, né? Então eu ia até o prédio dela, pegava ela assim a pé, né? Chamava ela e a gente ia junto pra catequese. E nesse dia, ela não pôde ir. Eu não lembro se ela estava doente ou ela nem ia poder ir. Teve algum motivo que ela não foi. E eu fiquei assim com medo. Falei, ai meu Deus, eu vou sozinha. Eu morria de medo de ficar sozinha, de fazer as coisas sozinha. Eu dependia muito das pessoas, eu era medrosa nesse sentido. E aí eu falei, não, eu vou, porque eu não quero perder a catequese. Fui sozinha. Isso era à tarde, não lembro o horário ao certo. Tá, aí fui, tranquilo e tal. E na volta, eu fiquei, como já era final de tarde, eu não lembro se era umas 5 horas. Eu não lembro direito o horário, mas eu lembro que era mais pra tarde, né? Final da tarde. E começou a me dar um pavor, um medo muito grande. Eu fiquei muito assustada, tá sozinha. Eu ficava olhando para os lados, morrendo de medo. E ficava rezando, chamando Jesus. Ficava, ai meu Deus, ai meu Deus. Sabe quando fica, ai meu Deus, ai meu Deus. E de repente eu sinto assim o sol, assim, bem forte, como se estivesse brilhando mais do que o normal. O dia fica muito claro e todo esse medo, assim, no piscar de olhos foge, some do meu coração, da minha mente, e eu começo a ser tomado por uma alegria muito grande, a certeza de que Deus está ali comigo, que eu não precisava ter medo de nada. E isso no filme do Padre Pio mostra ele com um relacionamento, né, com Jesus e Nossa Senhora, que ele tinha esse relacionamento. E ele fala também para Jesus que sabe que quando ele sente Jesus próximo, ele sabe que Jesus nunca vai deixar nada de mal acontecer a ele. E isso tocou muito ao meu coração. E me ajudou, né, a viver melhor essa experiência que eu tive quando criança. Eu sempre soube que tinha algum propósito. Eu sentia muito forte no meu coração quando eu tive essa experiência, que eu tinha que levar o amor de Deus às pessoas. Mas foi se perdendo, né? E sempre ficou isso guardado no meu coração, mas foi se perdendo. E quando eu assisti esse filme, tudo voltou muito forte ao meu coração. E eu estava frequentando também o grupo de oração da Dona Adá, e o Padre Pio instituiu vários grupos de oração, né? Não sei se foi vários, ele instituiu o grupo de oração, né? Para rezar, porque ele viveu na época das 2 guerras mundiais. Então, para as pessoas rezarem uma pelas outras por tudo isso que estava acontecendo. Então tudo tá aí, né? Tá interligado nesse sentido. Então eu sei que foi uma intercessão forte dele por mim, assim como tenho certeza que ele intercede por cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora, porque com certeza você não está assistindo por acaso, pode ter certeza. Então é isso que é muito forte no meu coração, por você ter ciência, sim, como diz o Padre Adriano Zandonato, você mesmo, sim, você mesmo, sim. Você ter certeza que os anjos, os santos e o próprio Jesus, Nossa Senhora, intercedem por nós. Que o sobrenatural, às vezes a gente não vê, mas existe. Então, as pessoas que têm o contato com isso, como esse santo, estão aqui para nos mostrar que o sobrenatural existe. Que Deus a vida com Deus é muito mais real do que essa vida ilusória que a gente vive. Certo? E São Padre Pio, ele recebeu as chagas de Jesus, né? Um certo dia, ele era um homem de muita oração, ele recebeu as chagas nas mãos e nos pés, né, de Jesus. Sangrava, chegou a sangrar por 50 anos essas chagas de Jesus. E isso para ele foi um motivo de muita humilhação, porque as pessoas desconfiam disso, né? E eu confesso, não tô, gente, pelo amor de Deus, não tô me comparando com São Padre Pio como nenhum santo. Eu sinto que eu preciso mostrar, como cada um tem um santo de devoção, mostrar o que ele tira de melhor da gente, né? Quando eu faço a comparação, é para mostrar o que ele tira de melhor, ele tira o que tem de bom em mim, né? Mas então eu vejo isso, que para mim é muito difícil ficar falando sobre experiências que eu tive, que eu tenho, né, com os santos, porque é lógico que tem muita incredulidade, e lógico que vai ter chacota, que vai ter
Mas é algo que eu preciso fazer e é algo que tem brotado no meu coração para não, né, até conversei com o meu confessor, não dar o passo para trás, né? No sentido também que me vem forte que eu tenho que agradar a Deus, não aos homens. Então não me importa se vão vir chacotas e humilhações, né? Quem sou eu para não querê-las, né? Se o próprio Jesus passou, ele tem certeza que ele dará força para passar se tiver alguma humilhação nesse sentido, das pessoas acharem que eu tô querendo aparecer ou alguma coisa assim. Que essa é uma inquietação que tem dado no meu coração. Mas enfim, fechando e abrindo parênteses, né? Estou aqui para falar do Padre Pio. Mas então o filme dele mostra muito isso, mostra que tem a perseguição, né? Que aqueles que estão com Jesus, muito diferente do que costumam de se propagar para quem não conhece a vida dos santos, é que quem está com Deus tudo vai bem, tudo dá certo, tudo flui. Não, não é assim. Deus permite essas provações para nos fazer crescer na humildade, na obediência, né? Porque o que é o demônio? O demônio é a divisão, é a desobediência, né? Então, se a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, não quer seguir o que a doutrina da igreja determina, então se a gente quer interpretar a Bíblia por nós mesmos, quer ser, né, rebelde, isso é uma forma de desobediência, isso é o que o inimigo quer. Agora Jesus não, Jesus já propõe a unidade. Mas é uma história riquíssima desse santo. Eu sei que eu fico até triste, porque eu falo tão pouco da história da vida deles e todos esses santos têm histórias riquíssimas. Mas eu acredito que vocês também precisam, talvez seja isso. Eu acredito que seja isso. Que vocês também precisam fazer essa experiência, assistam os filmes, procurem, pesquisem sobre a vida deles. Aí vocês vão se encontrar com eles, vão identificar na sua história o que você pode tirar, o que de bom que eles tiram na sua história. Eu acredito que seja isso. É mais para cada um descobrir o que esse santo está querendo lhe dizer. É essa a tarefa de cada um de nós. Combinado? Vamos fazer ela direitinho? Tenho certeza que não vão se arrepender, tá bom? E agora vamos ficando com uma música que é uma oração que o Padre Pio fazia, uma oração muito bela que chama Fica Comigo, Senhor. Louvado. Ah, já ia esquecendo. Vamos tirar a mensagem aqui da caixinha. Invoca-me e dar-te-ei resposta da canção nova. Vamos lá. Ai, já até voou um monte aqui. Não vou pegar essas de cima não, porque já vi, né? Ó, vou pegar aqui do fundo, assim. Ó, dá pra ver direitinho? Ó. Ai, tá invertido, né? Tem que desinverter a câmera depois. Vivei sem avareza, contentai-vos com o que tendes, pois Deus mesmo disse, não te deixarei nem desampararei. Deuteronômio 31:6. Por isso é que podemos dizer com confiança, o Senhor é meu socorro, e nada tenho que temer. O que me poderá fazer o homem? Salmo 117, versículo 6. Hebreus 13, capítulo 5. Olha só que a gente estava falando a questão do demônio, né? Homem nenhum poderá nos fazer nada, nem o próprio demônio, se a gente confiar, né? Dizer com confiança, o Senhor é o meu socorro e nada tenho que temer. E viver também de simplicidade, ó, sem avareza, que é o que os santos faziam. Que a gente possa aprender cada vez mais com eles e que São Padre Pio interceda por nós neste momento. Vamos ficando com a música. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Fiquem com Deus. Beijão, tchau, tchau. Fica, Senhor, comigo. Preciso da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente
de amor. Vou ficando por aqui, na certeza que estão todos muito bem acompanhados, na presença de Jesus. Fiquem com Deus. Beijos. Santos ou nada mais queremos ser. Os santos ou nada. Os santos ou nada.